amigos! Canal 2x1 aqui não tem empate de jeito nenhum. Temporada 2019, viu? Me falar em temporada 2019, meu querido Ronexon, meu querido Berg. Mercado da bola! O mercado da bola tá agitado, será que tá agitado? Nós temos aqui várias transações já acontecendo, né? No Campeonato Brasileiro. Inclusive, o investimento que está sendo feito este ano no Brasil é maior do que 2018. Então, nós temos aí jogadores com um custo alto, né? Que vão entrar nos clubes e tem que dar resultado, viu? Este ano o futebol brasileiro tem investimento muito maior, mas não quer dizer que o dinheiro está pulverizado em vários clubes, mas a gente vai contar isso em outro debate. Agora é mercado da bola, vou começar com o meu querido Berg aqui. Meu querido Berg, mercado da bola tá bom, vamos falar do Flamengo um pouquinho também, dos times cariocas. Como é que tá o mercado da bola aí? Eu vim de férias, viu, meu irmão? Eu tava vendo, sabe o quê? NBA! Ó, seguinte, como é que tá aí o mercado da bola? Como você falou, velho, agora há pouco, o mercado da bola está agitado, os clubes têm investido bastante. Imagina se pelo investimento teremos competições muito mais acirradas, muito mais competitivas, né? Tem uma redundância, mas essa é a verdade. Competições competitivas, né? Jogos mais duros, mais difíceis. Também, por outro lado, as competições vão pagar mais esse ano, talvez também justifique esse investimento pelos clubes. Ninguém sabe até que ponto esse investimento vai se traduzir em futebol dentro de campo. Mas uma grande queixa dos torcedores brasileiros sempre foi que os clubes europeus investiam muito, levavam os nossos craques para lá e nós ficávamos só com o resto, né? Com os refugos. Esse ano os clubes têm investido jogadores de ponta, agora o Flamengo pegou Gabigol, né? Jogador que também na Europa não se destacou tanto, mas no Brasil é um jogador de top, né? Tá artilheiro da última competição, né? Nacional, então. E esperamos que jogadores com esse nível, com esse alto investimento que tem sido feito pelos clubes, que dentro de campo demonstrem um bom futebol e nós, torcedores, que vamos ganhar. Essa é a grande expectativa nossa, na verdade. Com certeza. Inclusive os times de São Paulo, viu, meu querido Ronex, estão agitadíssimos. Santos, o São Paulo agora também, o Palmeiras. O São Paulo para mim, foi o time que mais soube contratar nessa janela. Eu acho que alguns clubes estão agindo parecendo alguns políticos que querem fazer algumas obras, meio que para mostrar à população aquelas coisas de grandeza. Eu acho que o Flamengo é um deles. Eu acho que o Flamengo pode dar certo, mas eu acho que o Flamengo está, tipo assim, valorizando demais alguns jogadores que não deram resultado lá fora. O caso de Gabigol, por exemplo, não conseguiu jogar na Inter, não conseguiu jogar no Benfica, chegou no Santos, tudo bem, fez 18 gols, mas é pouco. É pouco, só lembrar que ligas mais concorridas tem jogadores que fazem aí 30. Edmundo já fez 33, 34 gols no Campeonato Brasileiro. Então, esses jogadores que são... E não ganhavam esse salário que hoje Gabigol vai ganhar no Flamengo. 1.200.000 e alguma coisa, aproximadamente 3,5 milhões de euros por ano. Por um jogador que não conseguiu se firmar, eu repito, no futebol português. Onde Jonas, Talisca e outros jogadores fizeram chover por lá. Então, fica aquela coisa, eu acho que... Eu vi alguém falar outra vez dos clubes brasileiros, que os clubes brasileiros estavam ficando meio preguiçosos. Tanto na formação de jogadores, não, claro, não uma regra geral, e também na busca por jogadores. Citando, por exemplo, ano passado, nós tivemos os brasileiros investidos demais. Afinal, foram por 2 argentinos que chegaram lá, fizeram a final. Então os brasileiros investem, depois pegam um time lá da Sul-Americana, por exemplo, o Defensa e Justiça eliminou São Paulo e Morumbi. Então, esse tipo o futebol brasileiro acha que contratar um jogador, porque vai ser 1 milhão, vai dar. Não é assim. Às vezes jogadores baratos, vêm de clubes pequenos, às vezes você observa o potencial do jogador. E não, eu acho que no Brasil, muitas vezes você observa o nome do jogador. E aí vai naquele obobo da torcida. Eu acho que deveria observar as características. A gente falava aqui nos bastidores agora, Moisés veio do time do interior de São Paulo. Elias veio do time do interior de São Paulo. Zé Rafael do Bahia. Vários jogadores vieram. Então, Keno, né? Keno veio do Santa Cruz. Então, eu acho que você observar a potencialidade do jogador, não é o que o jogador desempenhou, não. É a potencialidade. Às vezes o jogador cai com o time para a segunda divisão. Mas você viu que aquele goleiro, que aquele jogador tem potencial para estar no seu time. Então, o Palmeiras fez isso muito bem. O Palmeiras fez várias transações, ganhou dinheiro, inclusive ano passado com o Roger Guedes, com o Keno. Agora com o Dudu, por exemplo, o Palmeiras, se vender para a China, vai ganhar muito dinheiro. Mas está tendo muita transação, muitas transações. Tem incoerência, né, cara? Outra coisa, e esta incoerência foi um dos elementos que rebaixou o Vitória e rebaixou o Sport. Altíssimos salários, não tinha um teto de gastos.
e aí você contratou o Diego Souza, por exemplo, no Sport Recife, ganhando um salário de sul do Brasil. Aí você tem também o centroavante do Sport, que jogou no Atlético Mineiro e no Santos, André, lembrei do nome dele, André também, salário altíssimo. No caso do Vitória, Neilton, que foi para o Internacional no mercado da bola, né? Também com salário muito alto, e a equipe perde fôlego, o jogador muitas vezes não corresponde, e aí você não tem mais como contratar, porque sua folha está com salário altíssimo. Então é bom ter coerência na contratação no mercado da bola. Vamos falar um pouquinho quem entra, quem sai aí, de onde vem, de onde vai, né? Atualização do final de semana, né? De Isso, sexta-feira para isso. cá. Esse jogador eu gosto, viu, meus queridos? Rafael Sobis. Gosto desse jogador. Ele sai do Cruzeiro e vai para o Internacional. Onde ele já fez história, inclusive, né? E isso fez história, foi campeão da Libertadores, Isso, né? Mundial. Eu, sinceramente, quando eu vi Rafael Sobis na reserva do Cruzeiro, eu até pensei, o Bahia poderia olhar com bons olhos. Rafael Sobis é um jogador interessante. Tem o Jadson, que sai do Fluminense e vai para o Cruzeiro. É um jogador desconhecido, mas indo para o Cruzeiro, provavelmente ele tem... Na verdade é uma aposta, né, que o Cruzeiro está fazendo. É um volante. O Cruzeiro faz essa aposta, é um jogador que o Cruzeiro entende que tem potencial, pode somar. O Cruzeiro, o Wendel Beck, costuma fazer contratações interessantes. Como a gente criticava aqui o Flamengo agora há pouco, o Cruzeiro, por exemplo, a Arrascaeta, por exemplo, o Cruzeiro pegou muito barato. E agora o Flamengo quer pegar profundo. Então, Não pegou barato, não pagou isso aqui, não pagou. Não, mas o valor foi, tipo assim, um valor que é bem... Pegou barato e não pagou. Isso aqui é mais interessante. Mas, tipo assim, mas de certa forma o Cruzeiro, para essa questão de saber contratar, Sim. eu acho que o Cruzeiro tem uma boa sacada de mercado. Sabe Que contratar. também, né, é bom ponderado. O Flamengo, embora talvez esteja fazendo transações absurdas, meio que sem organização, Partiu pro desespero, eu acho. meio que desespero para dar resultado. Aí não dá certo, ou viu? satisfazer, né, as vontades da torcida. Mas tem dinheiro para gastar. Né? O Cruzeiro está Não endividado, não tem o que gastar, então de fato tem que recorrer a jogadores como esse, né? Como o Jasper, que são jogadores baratos. Talvez deem certo. Mas não tem o que fazer milagre o Cruzeiro. Tem que investir pouco dinheiro, que é o pouco que tem. Isso. Pagar, inclusive, o Cruzeiro. O Cruzeiro é grande caloteiro do futebol brasileiro. Tá Jogador do devendo Cruzeiro. muito. Deve a Deus. R$500 milhões de reais. Tem que comprar aqui no barato, Cruzeiro. mas também tem que pagar. Ó, que maravilha. Luiz Orejuela, rapaz. Orejuela, veio do Ajax, né? É da Holanda, veio do Ajax. Veio do Ajax. Vai pro Cruzeiro Cruzeiro também. Ainda bem que eu não sou narrador Lateral, de futebol, lateral. viu? Porque narrar esse Luiz Orejuela, rapaz, vou acertar nunca, viu? Montoya do Cruz Azul do México vai para o Grêmio. Mais um mexicano no Brasil. Mais um mexicano, beleza, viu? Ramon pro Fluminense para o CSA. Ó, o CSA Tá contratando muito. trazer jogador do Flusão, rapaz, que maravilha, viu? Lucas Mineiro da Chapecoense vai jogar no Vasco. Sornosa do Fluminense para o jogador interessante, viu? Essa é Sai boa do contratação. Fluminense, vai para o Corinthians, que beleza. Patrick do Ceará, Vila Nova. Só uma ponderação em relação à Sornosa, existe dúvida sobre a condição física, né, dele. Certo. Teve alguns problemas de contusão. O Corinthians está apostando que ele vai se recuperar Isso. e vai render. É um bom jogador, de fato, Bom jogador. um grande jogador, mas que há uma dúvida, inclusive da imprensa, questionando essa transação porque ele não está tão bem, ou não estava até ano passado, fisicamente, em condições para jogar futebol. Pode ser o departamento físico também do Fluminense, que era criticado por Fred na época. De Fred fato. chegou a criticar. Então, alô Fluminense, vai tomar conta aí do seu departamento médico. O próprio aí. Muricy também criticou a verdadeira bagunça o CT do Fluminense. E Pra o Corinthians terá uma estrutura, claro, Não, muito estrutura melhor, primeiro mundo. primeiro nível, pegar jogador. deve recuperar. Nosso querido Alex Santana do Paraná vai para o Botafogo, uma transação entre Paraná e Botafogo. Rodrigo Lindoso, que inclusive o Bahia teve interesse nesse jogador, mas é um jogador muito valorizado, então ele sai do Botafogo e vai para o Internacional. Bom jogador, Rodrigo Que é bom que Lindoso. se diga, não é tão lindo assim. Não é, não. Lindoso, só no nome. Fez Agora, só para destacar aqui, o Botafogo tem perdido a cada temporada. Começou lá atrás com o Arão, pro Flamengo, aí agora saiu o zagueiro Rabelo do Botafogo para o Atlético Mineiro, agora sai o Rodrigo Lindoso, que era um dos destaques também das últimas temporadas do Botafogo. Então o Botafogo agora ele consegue se reinventar. E o Botafogo sempre busca opções baratas no mercado e consegue. O lateral mesmo, o Vitor Luiz, quando o Palmeiras emprestou o Botafogo conseguiu recuperar o jogador. Então, o mérito do Botafogo. O Botafogo tem conseguido fazer contratações bem baratas e tem conseguido manter o time na Série A, tem conseguido fazer um futebol competitivo. E tem técnico, viu? Tem técnico.
O Botafogo também não tem um bom dinheiro, técnico. né, Alex? Então, assim, o Botafogo de fato se reinventa porque também não tem o que fazer. Isso. Mas tem competência para Mas fazer tá tendo com o competência. pouco que lhe sobra, né, de dinheiro. Isso. Ione Gonzalez, Júlio Barranquilha, O Fluminense. vai para o Fluminense. Shailon, do São Paulo, vai para o Bahia. É uma aposta. Eu falei para a galera em off aqui. Shailon fez o gol de empate. São Paulo e Bahia 2-2 na Fonte Nova. Shailon fez o gol no último minuto. O gol chutando de longe. Até porque no São Paulo, o Wendel, chegou muito jogador, né? Jogador, muito verdade. jogador, então vai ficar concorrido. Chegou, o São Paulo, para mim, foi o clube que mais fez boas contratações agora nessa Contratou temporada. bem. Até aqui, para mim, o São Paulo trouxe peças assim que encaixariam em boa parte dos times. Boa, boa. São Paulo vem forte de fato em 2019. E este daqui, na minha opinião, é a grande Confirmou agora há contratação, pouco, né? Confirmado agora há pouco. Gabigol sai da Inter de Milão, jogou no Santos, né? E vai para o Flamengo. O Flamengo fortalecido no ataque com o Gabigol, artilheiro da última Que temporada. era o de setor, 2018. né, mais criticado, um dos mais criticados do ano passado, né? Tínhamos Uribe, o Henrique temos Dourado, Henrique Dourado, Lincoln. né? Mas os Continua três os não três, se né? firmaram, nenhum dos três de fato demonstrou um grande futebol. Isso. O Flamengo perdeu vários jogos por falta de gol, essa é a grande verdade. Então a aposta da nova diretoria é com o ataque, porque de fato era um setor muito criticado e muito omisso em relação a gols. Talvez Isso. com o Gabigol, né, os gols Talvez, apareçam. E se aparecer a seleção brasileira, que o Flamengo tem uma visibilidade muito Isso. maior. Para o jogador também vai ser É um interessante. jogador interessante. Porque se ele se der bem no Flamengo, Exatamente. automaticamente a própria Inter vai olhar com outro Chegará olhos com pra ele. outro moral, Outra né? moral. E ele 2020. precisa, na verdade ele está devendo. A verdade é que Gabigol sabe que ele está devendo. Porque ele tem potencial para jogar mais do que isso que ele está jogando. É. Ele sabe disso, ele está devendo. Ele foi um grande mico na Europa. Ele chegou a receber aquele prêmio de pior contratação. Então, na verdade, ele está devendo. Ele precisa dar a volta por cima. Se eu fosse ele, eu A correria vitrine dobrado. está aí agora, né, Não, Flamengo? a oportunidade talvez uma das... Porque tem jogador que tem muita oportunidade. Então eu acho que talvez essa é uma das últimas. Eu falo para jogar em alto nível. Olha o caso de Ganso. Ganso foi caindo, foi para um time sem expressão na França, agora está lá o time procurando clube para Paulo Henrique Ganso. Então, alguns jogadores precisam ter consciência do que é o futebol, precisa ter consciência do seu nome. E outra coisa, o atleta tem que saber que a vida do atleta é curta. E o legado é a sua trajetória. A gente vê jogadores como Messi, como o próprio Ronaldo Fenômeno, que teve 2 cirurgias no joelho, mas o cara fez todo esforço para voltar. Então esses jogadores que ainda não cravaram seu nome na história precisam ver um pouco mais desses exemplos e querer jogar bola. Porque Romário jogou até os 40 e artilheiro do Brasileirão ainda. Você falou de Ganso aí, eu não me lembro de um jogador de uma ascensão tão alta, cair tanto como o Ganso. Ainda em atividade, com idade ainda para jogar ainda mais. Ganso caiu muito no seu rendimento. Que apesar no que os futebol. empresários, né, sempre ventilam na imprensa, né, possíveis negociações, que na verdade não existem negociações, não há proposta sobre Ganso, para ver se algum time se interessa, mas até então, né, ele não conseguiu time nenhum que se interessasse de fato por ele. De fato, é uma grande decepção. Uma última atualização também, já está certo, apesar do Globo Esporte nem ter cravado ainda, mas Felipe Viseu, que saiu do Flamengo, Ótimo. há pouco menos de um semestre já está de volta ao futebol brasileiro, vai para o Grêmio. Bom jogador também, viu? Eu acredito Bom também que jogador, vai Não, encaixar. também não conseguiu, Não né, conseguiu se se firmar. Isso. Poucos Mais um partidos. que vai e não consegue se firmar e tem que Depois, voltar. nós vamos fazer até um levantamento, depois estava fazendo uma pesquisa, muitos jogadores nessa situação vão para a Europa, ficam lá, muitos jogadores não conseguem sequer ser convocados para os jogos, ou seja, fica de fora da relação dos jogos. É o caso de alguns jogadores brasileiros, então eu acho que o jogador também tem que estudar, ver se... Se nós não vamos falar, o motivo, mas nós já sabemos aqui nos bastidores, talvez um item, né, um elemento que Isso. esteja permeando todos os jogadores. Há uma coisa em comum entre eles. E No próximo vídeo nós vamos fazer sobre isso, nós vamos revelar. Então vamos fazer depois. Vamos revelar a verdade sobre esses jogadores que vão, que ficam 6 meses E voltam. e que retornam. Não Tem alguma consegue coisa se estranha. firmar. E outros que a gente não espera. A verdade é essa, outros que a gente não espera, que eram jogadores aqui tidos como mediano. Na Europa os caras são... Até desconhecidos. Por exemplo, Mariano, por exemplo, claro que era um bom jogador, mas Mariano, onde passou na Europa, no Sevilha, no Galatasaray, foi titular absoluto. Na França também, titular absoluto. O próprio Talisca, que saiu do Bahia aqui, de repente chegou lá, se firmou. Então jogadores que até tem um nome menor que sai e consegue jogar. Outros jogadores saem daqui como estrela e chegam lá. Tem jogador que a gente nem observou. O Jorginho, por exemplo, tá no Liverpool hoje.
arrebentando. Tem jogador que a gente nem observou, passou por aqui, a gente não viu. Mas é assim mesmo, o futebol brasileiro, muitos jogadores, né? O país do futebol, de fato, então pode acontecer esse tipo de situação. Ó, lembrando que o Viseu vai entrar na estrutura de Renato Gaúcho, que o centroavante joga, né? O centroavante o Grêmio utiliza muita força, muita bola aérea. Muita bola aérea, joga. Apesar que ele não é um bom cabeceador. Mas ele é um jogador, apesar de alto, de forte, ele é um jogador que usa muito o corpo, chuta bem, finaliza bem. As oportunidades que ele teve no Flamengo, ele mostrou isso. Ele parece aquele cara meio preguiçoso, bem desligado do jogo, mas a verdade é que ele é um bom finalizador. Bom. Quando o Flamengo precisou, na reta final, antes da Copa, quando precisou na Sul-Americana, quando o Guerreiro não jogava, ou o próprio Dourado na temporada passada não jogava, ele correspondia. Ele precisa de poucas finalizações para fazer gols. Como o Renato consegue tirar leite de pedra, Claro. ele faça Viseu. Eu acredito, eu faço uma aposta que ele vai se dar bem O no Grêmio. grupo do Grêmio é outro nível. Os jogadores aparentemente mais unidos se cobram demais, porque não é só o treinador. Tem que ter um jogador para cobrar ali do cara também. Então ele vai entrar numa estrutura melhor. O Flamengo com o Gabigol tem o ceifador, viu? O ceifador teve a melhor temporada com o Abel. Eu acho que o ceifador vai ter moral esse ano com o Abel. Isso, com o Abel. Então o Gabigol pode ter um cara ali, sombra dele, que se vacilar entra, porque a melhor temporada do ceifador foi justamente com o Abel Braga. Meus amigos, mais mercado da bola? Então, por hoje é só. Por hoje é só, né? Por hoje é só. Foram muitas contratações, né? Muitas contratações. Muito dinheiro rolando lá pra cá. Isso. Não sei se todos não serão pagos, né? De novo, volto a falar, o Cruzeiro. Os contratar jogadores não paga, né? Os maiores vendedores do mundo hoje. Então os clubes brasileiros estão investindo alto. Espero que eles, de fato, cumpram, né, suas obrigações financeiras. Será e que nós naquela teremos troca bons da jogos. moeda do Cruzeiro para o Real? Não se atualizou ainda o Cruzeiro. Não se atualizou Agora é ainda real. lá, né? Com aquela notinha do Barão do Branco lá, aquela nota antiga. Mas a brincadeira, o Cruzeiro aí, um grande time do Brasil, vai jogar Libertadores e diversos campeonatos aí também. Osso duro de roer, o time azul, o Cruzeiro. De Mano Menezes. De Mano Menezes, inclusive o escudo, lindíssimo, viu? O escudo do Camisa, Cruzeiro. né? A camisa, né? Muito bonita. Meus amigos, aqui não tem empate, 2-1, viu? Programa 2-1, aqui não tem empate. Nós voltamos para um próximo vídeo.